Deixa eu ver. O áudio voltou. Tá com áudio? Consegue me escutar? Com áudio agora, sim ou não? Beleza. Valeu, boa noite a todos aí. Desculpa aí o contratempo. Deixa eu agora ver se eu adiciono o Renan aqui. Deixa eu pesquisar aqui agora. Acho que tá agora tudo ok. Beleza. Renan, solicita agora aí. Beleza. Beleza. Show de Oi, bola. Deixa eu oi. só acertar agora aqui. Ah, agora eu tô ouvindo, hein? Acertar aqui o. Maravilha. Esse mesmo, ao vivo é isso aí. Acertar. Quem sabe faz ao vivo, como diz o outro. Isso aí. E, Renan, boa noite, cara. Obrigado aí por aceitar o convite aí do Física Forense, né? Isso, boa noite, professor Breno. Boa noite a todos que nos acompanham aí nessa noite, nesse bate-papo, né, nessa live, sobre Isso esse aí. tema, né, um tema, né, na verdade, partilhar um pouquinho aí sobre nossas experiências e vamos que vamos. Renan, por falar em experiência aí, conta pra gente aí, pra quem não sabe, né, o Renan, ele é perito oficial da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Conta um pouquinho sua trajetória, Renan, como é que a física e a perícia entraram, como é que foi isso aí, cara? Beleza. Antes, deixa eu aproveitar, cheguei meio assustado aqui, mas olha só, primeiro agradecer ao professor Breno, que vou a partir de agora, com toda a vênia, chamar de Breno, né? Mas o professor É Breno aí, isso. que na verdade é professor, mas é um amigo aí de longa data, inclusive, ao falar um pouquinho da trajetória da gente, nós vamos justamente se encontrar nesse ponto, tendo em vista que em 1999, aí vou jogar lá datas aqui, não tem pra onde. As nossas Conta a idade da barba gente, né, pô? branca, os cabelos brancos não vão esconder, né? A nossa possível idade aí. Mas, de qualquer forma, em 1999, tanto eu como o Breno ingressávamos no curso de Física, né, na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí começa essa caminhada do curso de Física, e vamos levando. Eu já iniciei dando aula, né, no magistério estadual aqui do nosso estado do Espírito Santo. E assim a vida seguiu. Breno teve sua caminhada, né, acadêmica, e eu tive a minha. Mas então, eu dei aula esses anos até 2005. Então, quando eu sou aprovado tanto para o magistério estadual, como para o curso de soldados da Polícia Militar aqui do estado. Então, naquele 2005 eu tive uma ruptura, eu tive que escolher, né? Porque quando chegou em 2006, janeiro de 2006, a PM chama para o curso. E aí eu fiz a escolha naquela época, né, de optar pela PM, por conta de questões Já de idade. Você tinha terminado o curso de Isso. física já, né? Eu tinha graduado em 2005. Assumi Uhum. a cadeira de professor de física numa escola estadual, fiquei de setembro até dezembro. Em janeiro a PM me chama, eu escolho por questão de idade e experiência. Eu queria ter experiência de ser policial naquela oportunidade, porque tinha idade para ser, né? E estava passando a idade limite. Então eu falei, professor, posso depois retornar. Então fiz a escolha de ir para a Polícia Militar. Então na PM eu fiquei por Fiquei então por 6 anos e alguns meses lá. Aí foi um período de certa forma, esfriamento acadêmico, né? Aquele conformismo que muitas vezes a gente acaba, em algum momento da vida da gente, te entra, e eu não tentei concursos, não me envolvi também academicamente, fazer outros, né, especialização, animar no mestrado, nada disso. Fiquei realmente, de certa forma, estagnado academicamente nesse período. Eis que em 2010 é lançado o concurso para Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual tinha vagas para perito criminal. Uhum. Aí foi quando eu tive aquele
start, assim, pô, é hora de voltar. Sair, eu chamo sair, levantar, né? Sair de cima do saco, né? Então, assim, voltar a caminhar. E aí eu falei, cara, eu vou tentar, até porque aí eu comecei a estudar edital, essa coisa toda, vi que, pô, a física é uma área específica, porque para ser perito criminal, aí já vale aqui para aqueles que almejam um dia estar ingressando na carreira do tipo, perito criminal é áreas específicas. Hoje, inclusive, nosso concurso aqui do Estado, ele é por áreas, além de ser área específica por lei, hoje os editais lançam áreas também. Então são blocos de áreas, né? Engenharia, física, biologia, química e assim vai. E física era um dos rolos de cursos que você poderia concorrer para perito criminal. Eu falei, agora é hora de tentar voltar ao meu curso, ter uma relação direta com a profissão. Foi quando, então, eu fiz o concurso. Em 2011, o concurso foi em 2011, o edital foi em 2010, o concurso foi em 2011. Então, eu sou aprovado para perito criminal. Na verdade, não vou entrar em detalhes aqui, mas é porque existiam dois cargos, perito criminal especial e perito criminal. E oficial, né? Isso, especial não, criminal, né? Era perito criminal e perito criminal especial. Eu concorri para perito criminal especial. Que, na prática, é porque é o seguinte, como em tempos anteriores, os cargos tinham distinções relevantes. Mas na prática da época que eu fiz o concurso e ingressei, as funções eram as mesmas, né? E aí, em 2018, nós fizemos uma unificação dessas categorias, dessas nomenclaturas. Então, hoje todos os cargos de perito passaram a ser perito oficial criminal. Então, quem era perito toxicologista, que era perito papiloscopista, que era perito criminal especial, perito de telecomunicações, todos tornaram-se peritos oficiais criminais. Então, em 2012, abril de 2012, então, sou nomeado perito criminal, né? Vou botar assim, perito criminal do Estado do Espírito Santo, e onde ingresso, então, na carreira, né, de perito aqui do Estado, que hoje está dentro da Polícia Civil. Digo isso porque já em 18 estados da federação, a criminalística, a perícia, né, digamos, oficial, ela encontra-se fora da Polícia Civil, tá certo? Sim. Mas aqui no Espírito Santo, nós estamos dentro. Isso, ela já tem autonomia, né, digamos, eu uso a expressão autonomia. É claro que eu, como perito, por lei, eu tenho autonomia funcional. Então, eu sou livre para desenvolver as minhas análises, as minhas conclusões, os meus laudos, sem interferência de ninguém, né? Mas, administrativamente, financeiramente, a perícia está vinculada à Polícia Civil, né? E quando você passou no concurso, Renan, e assumiu, como é que era assim, o número de físicos aí na polícia? Como é que funcionou? Tinha vários físicos? Você era o único? É o único? Como é que está isso hoje aqui no estado? Como é que era? Sim. Então, na verdade, o que aconteceu? Só para vocês terem ideia, Breno e os demais que os acompanham nessa noite, o concurso O meu concurso foi, então, eu ingressei em 2012. A minha turma entrou em 2012. Uhum. A turma que ingressou antes foi em 2007. Então já teve um lapso aí de uns 5 anos. Nessa turma de 2007, tinha entrado 2 físicos. Um formado na USP, uhum, e o outro formado em Goiânia. Não sei dizer se era federal lá, não sei, mas Goiânia. Então tínhamos 2 físicos quando eu entrei. Um encontrava-se na seção de audiovisuais, que na época era a seção de fonética, somente fonética, da Polícia Civil. E o outro também estava na seção, mas por questões particulares foi para o local de crime, para o plantão, que a gente chama. Mas logo depois que eu entrei, um desses saíram, que é o que estava no local de crime. Passou para professor lá de Goiânia, da terra dele, do Instituto Federal, e foi para lá. E ficou apenas o Amâncio, né, que é o formado na USP, e que estava na seção de audiovisuais. O que acontece? No meu concurso, só tinha eu de físico.
Então, a questão da lotação, você pensa, você vai ficar lotado aonde, vai trabalhar aonde? Eu fui um dos peritos que não tive escolha, né? Eu já cheguei, já me mapearam, é físico, vai ficar junto com outro físico, só tinha um. E só para vocês entenderem, a época que eu entrei na polícia, na perícia, só tinha esse físico. Ele tinha que fazer os exames da área de audiovisuais e ainda auxiliava todos os peritos de local de crime, porque anteriormente o local de crime fazia todos os exames de local. Ou seja, acidente de trânsito, morte violenta de qualquer natureza, o perito fazia tudo. E a grande maioria não era da área de exatas. Então tinha dificuldades justamente com o quê? Com os cálculos de velocidade e análise de acidente de trânsito. Então o perito físico, né, que tinha, ele auxiliava todas essas demandas. Quando eu entro, era o único físico da turma. Então já fui automaticamente para a sessão de audiovisuais, aonde me encontro até hoje. E da mesma forma, além dos exames da área, também auxiliava, por vez ou outra, algum perito em acidente de trânsito. Em alguns casos de acidente de trânsito. Beleza? Por que, e aí foi o ingresso. Por que, então, assim, só para o pessoal entender, né? Por que é tão importante um físico na sessão de audiovisual? Porque, assim, então, a grande questão... Isso, entendi. Então, na verdade, o que aconteceu? Quando o físico foi levado diretamente para a sessão de audiovisuais, por uma questão de que a sessão estava sendo montada, tinha apenas um perito que ele tinha feito uma capacitação nacional da Polícia Federal automaticamente chegou já com uma vaga num curso também de comparação de voz. Então ele já chega, ele é nomeado, entrou em exercício, já passagem aérea para ele ir para lá fazer o curso. Aí ele vai e faz. Né? Foram meses de curso lá fazendo. Quando ele volta, então ele já começa a pegar essa área. Tá certo? E por que a associação de ser físico? Porque o curso de a informática, inclusive da área de física, medicinais, e também a análise acústica dos fenômenos por conta de ondulatória, né? A acústica por si só, do trato vocal. A gente entende o trato vocal, né? Isso daqui como um tubo. Então você vai ter o processo como um tubo sonoro que a gente estuda em física e tem esse entendimento melhor. Então física está muito bem alinhado, ele tem ferramentas importantes para compreender os processos de análise, por exemplo, numa comparação de voz. Tá certo? Por exemplo, a comparação de voz. Mas não tão somente. Como na sessão de audiovisuais, além de análise de áudio, nós analisamos vídeos também. Então, o que estava acontecendo? Uma grande popularização das câmeras. A gente vive um grande Big Brother, né? Vamos falar assim. Então, todo mundo, comércio, o poder público, as nossas casas têm câmeras de monitoramento. E essas câmeras flagram, né? Crimes acontecendo, seja homicídio, roubo, assalto e também acidente de trânsito. Então, o que acontecia é que esses vídeos chegavam para nós e a grande questão, porque isso perpassa, né, na hora do juiz, do delegado, conduzir o inquérito e depois o processo no judiciário, qual a velocidade que aquele veículo se encontrava naquela situação de acidente. Outra questão, mais que a velocidade que o veículo estava, ela foi, né, ela foi causa também daquele acidente por um atropelamento. Muitas vezes a gente consegue, com cálculos físicos, fazer uma análise de que, apesar da velocidade, não importa se ela estava superior
a permitida da via ou inferior, mas a velocidade foi determinante para que ocorresse aquele acidente, a gente tem condição de responder fisicamente, matematicamente essas questões, né? Então isso passa a ser importantíssimo para você determinar lá a culpabilidade de alguém numa situação, ou não, né? Porque lembrando que a perícia, ela é isenta, ela está ali para favorecer a verdade, né? Então, ou seja, culpados sejam verdadeiramente culpados, inocentes, verdadeiramente inocentes, pelo conjunto probatório que a gente consegue levantar diante das nossas análises dos vestígios deixados por algum tipo de crime. Então, nesse contexto, a gente entra como físico colaborando, né, com entendimento importante nesse tipo de análise, cálculo de velocidade, processamento digital, né, de imagens também, porque a gente também na sessão faz comparação de face, por exemplo, que vai operar justamente vetores, né? A gente pega um software que vai trabalhar a imagem, ele vai usar isso, né? Matrizes, transformação o tempo inteiro, e aí você vai aferindo essas questões de histograma, coisas do tipo. E aí a gente, como físico, ou seja, da área de exata, consegue ter uma familiaridade, uma facilidade maior em entender os processos que estão por trás, por exemplo, de um software. O software está ali, ele está fazendo várias equações e movimentos, né, ali por trás. E a gente consegue compreender isso. Não simplesmente opera o software, a gente entende também um pouco melhor o que está por trás daquilo, até porque isso futuramente, isso é muito relevante para a gente poder fazer, por exemplo, alguns complementos. A gente pode, de repente, estar buscando, inclusive, construir algum software específico para a nossa demanda, e aí entender esses... Né, que você vai lá, aperta um botão, né, e sai o resultado, né? Tem toda uma compreensão do processo. Exato. Né? Inclusive, foi bom essa observação, inclusive, por exemplo, existem softwares que fazem o chamado comparação automatizada de face, ou comparação automatizada de vozes. Ok, eles ajudam, porque eles dão um espectro de possibilidades para que você nunca vai excluir o perito, a análise do perito, né? Mas ele vai fazer um filtro, vai dar um espectro de possibilidades, e o perito vai ter que aferir aquelas possibilidades que ele trouxe e ver qual daquelas ali efetivamente vão dar match ou não. Aí, a grande questão que a gente discutia nos cursos que a gente fez, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Polícia Federal, né, de comparação de voz, e foram 10 semanas de curso, né, então um curso extenso para nossas áreas aqui, curso até extenso, e onde eles faziam análise e falavam justamente isso, que não dá para você, por exemplo, confiar num comparador automatizado, que muitas vezes você não sabe quais os processos e operações que ele executa. E o perito precisa saber entender cada passo do processo, caso contrário, ele é passivo de questionamento. E se ele for questionado e você não souber como explicar e dar conta disso, você coloca dúvida no seu resultado. E como diz uma questão fundamental do direito, né? Na dúvida, pro réu. Sim. Ou seja, na dúvida de uma resposta que você deu no laudo, o juiz tende sempre pro réu. Então você pode, de repente, ter uma pessoa culpada sendo inocentada por um não entendimento ou não conhecimento de um processo que um software, de repente, executou. E em que ele poderia interferir no resultado. Então, se for uma caixinha preta, a gente tem dificuldade em poder utilizar. Então, os programas que a gente utiliza, normalmente a gente já conhece qual o tipo de processo que eles executam, então as interferências nesse processamento são conhecidas, então a gente já sabe, não tem problema para nós quando a gente conhece. Bacana, Renan. E é interessante, quando tem um caso aqui, né, que o Renan, para quem não sabe, hoje o Renan ele faz mestrado no ensino de física, e o Renan é me orientando. Mais com o Renan do que ensinando. Essa troca é bem bacana. A gente está tentando ensinar física através da perícia, né? Tomara que o trabalho fique bem bacana aí.
E quando o Renan estava pensando em fazer o mestrado, a gente se encontrou na rua, começamos a conversar, e o Renan apresentou muitas lacunas, né? Na área de perícias, né? De algumas coisas que podem ser desenvolvendo, e que me deu o start a começar a pesquisar na área. E um artigo, e resultou até num artigo, né, sobre queda de corpos, né, sobre alguns cuidados na elaboração de laudos através do uso do tracker, que você utiliza bastante, né, Renan? O tracker para cálculo de velocidade, não é isso? Além desses outros softwares. Né? Quem não sabe o tracker, ele é um programinha em que você vê, por exemplo, um objeto em movimento, você vai lá, você consegue marcar esse objeto e ele consegue extrair para você dados de velocidade, aceleração, né, várias grandezas físicas associadas. Você chegou a usar ele, né, Renan? Você usa ele em alguns casos, isso? Para cálculo de velocidade Então, em isso, o tracker é interessante. Eu tive a oportunidade de ter um contato com o tracker, na verdade. Eu tive a oportunidade, nesses 8 anos, né, que eu estou na perícia, de participar de 3 congressos nacionais de criminalística, 2 seminários nacionais de fonética forense, onde é fonética, imagem, informática forense. Então, em todos eles, a gente tem a oportunidade de ter peritos de outros estados partilhando suas experiências justamente nessa questão de cálculo de velocidade. E eles utilizavam justamente o tracker para fazer essas análises. Então foi uma ferramenta muito interessante, eu cheguei a estudar um pouco elas, não utilizei especificamente num caso próprio nosso aqui. Eu não cheguei a usar o tracker, cheguei a experimentar, a futucar, trabalhar um pouquinho, mas não cheguei a concluir um laudo utilizando ele. O que aconteceu? Que nesse processo de aperfeiçoamento, que também as forças de periciais, né, nacionais vêm fazendo, o que aconteceu é que teve uma mudança nesse sentido. A Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal, eles fizeram uma parceria, um contrato mesmo com uma empresa, eles também entraram com mão de obra técnica deles, eles fizeram uma espinha dorsal de um programa que hoje tem um nome de Peritrus. Então esse programa, qual é o objetivo dele? É ele compilar as principais ferramentas para análise de vídeo e também de áudio, para que nós, peritos da área, pudéssemos utilizar apenas esse programa com as ferramentas que nós utilizamos no dia a dia, fragmentadas. Então, o Peritrus passou a trazer a ferramenta de análise de imagem para cálculo de velocidade. Então, aquelas ferramentas que o tracker utiliza, né, de vocês pegar pixel a pixel, marcar os pontos e, consequentemente, a distância a distância em pixels é transformada e convertida a partir de uma referência para uma distância, né, real, digamos assim, com as suas incertezas e tudo. Então, esse programa Peritrus passou a fazer esse mesmo procedimento, inclusive com facilitador, que, por exemplo, e aí o professor Breno teve desse estudo, foi fazendo essas questões de correção, né, na utilização do programa. E, inclusive, nós lá, utilizando o Peritrus agora, a gente já consegue pegar por exemplo, você salva grava um pequeno vídeo na câmera que estava instalado, que captou as imagens que você está analisando, o programa salva, então, esse pequeno arquivozinho, você grava esse pequeno arquivo, onde você vai colocar um gabarito, a gente chama de gabarito, que nada mais é do que vários quadrados preto e branco, e aí a câmera, você aponta, ela grava, depois você joga isso dentro do Peritrus, ele já pega e faz a correção de lente, porque a lente da câmera, né, vai gerar erros também na análise. Então você faz a correção de lente, e aí o programa já sai mais redondinho, né, os resultados. Consegue eliminar paralaxe, elimina tudo. Paralaxe, né? Exatamente. Então, uma ferramenta muito legal. Então, hoje, a gente está utilizando o Peritrus, porque ele já foi formatado, eu acho que ele continua em permanente revisão, mas já está na mão dos peritos, né? Então, as correções vai sendo encaminhada para eles, o pessoal da Polícia Federal, que dá retorno
com novas versões, né, do software. Cedido E aí hoje nós todo, estamos usando. todo o Brasil, Renan, esse programa? Sim, o que aconteceu foi o seguinte: todos os peritos que passaram por alguma formação na área de áudio ou vídeo, os seus estados receberam a versão do software. Pô, bacana. Então, hoje eu poderia dizer, eu acredito que todos os estados hoje já tenham. Pô, salva a vida de vocês, né? Não, ferramenta muito bacana, porque a gente tinha que ficar operando vários programas, né? Então, e outra coisa, não tem nada mirabolante, né? Há tanta Polícia Federal, e eu estou falando das referências, né, na área pericial no país. Não estou falando que são só peritos federais, não. Os estados também têm vários, e nosso estado, o Espírito Santo, tem vários peritos, são referência nacional e internacional, inclusive em algumas áreas. Mas a Polícia Federal, ela criou o que a gente chama, hoje estão chamando, lá eles têm o Instituto Nacional de Criminalística. Mas eles criaram agora uma roupagem ainda maior, vai se transformar em Centro de Difusão de Ciências Forenses. Então, estou meio que centralizando a difusão do conhecimento e o nivelamento da perícia nacional. Né? Então, todos os estados centralizam lá agora as formações, os repasses. Então, todas as áreas estão se nivelando nacionalmente através da Polícia Federal, inclusive os próprios peritos federais. Então, eu fiz formação com peritos federais, tanto peritos federais e estaduais como professores, e peritos estaduais e federais como alunos. Então, o nivelamento é geral, assim, tanto entre peritos estaduais e federais como alunos e professores. Bacana. E eu vi falando da questão do software, que a gente usa, por exemplo, softwares livres. E também a Polícia Federal usa os softwares livres também. Então, é claro que tem desenvolvedores de ferramentas forenses, de análise, mas que muitas vezes os softwares livres também têm condição de dar respostas da mesma altura. Então, a gente consegue trabalhar também satisfatoriamente, né, com alguns softwares livres. Legal você falar sobre a questão acadêmica do Espírito do Estado, né? Por exemplo, o Vitor Stange, né, que é doutor em genética, excelentes trabalhos, revistas A1 em genética, o próprio Chamon, né, que tem trabalhos muito bons na área de biologia, não é isso? Ele consegue determinar, identificar o estuprador através de larvas, não é isso? Encontradas no corpo, é uma coisa fantástica, assim, né? Então, são trabalhos de primeira, assim, tá? Parabéns à perícia capixaba aí. Tá? E para quem não conhece, acho que o canal da Instagram da perícia é muito bom, o @CSI... Né? Isso. Então, é fantástico, lá divulgam muito o trabalho de vocês aí, parabéns aí pelo trabalho aí. Renan, além do audiovisual, assim, né, que você fica mais nessa sessão, você como físico, já pegou algum outro caso, assim, que você teve que usar a física diretamente, algo nesse sentido aí, que fugiu um pouco assim? Eu vou ter que assumir agora aqui, porque isso aqui eu vou puxar para o meu lado, porque eu sou físico. Já teve um caso desse aí? Então, hoje, rapidinho um panorama aqui, é que hoje, com a turma de 2014, foi uma turma grande, então, graças a Deus, né, a gente conseguiu, a minha é de 2012, 2014 já teve uma oxigenação excelente, de entrada de 80 peritos, né? Então foi muito bom em 2 anos, isso foi excelente para nós. Aí, de outras áreas de engenharia, o que aconteceu com isso? Nós conseguimos, aí a gestão da criminalística, né, da perícia, ela conseguiu subdividir de forma mais eficiente os ramos da perícia. Então, por exemplo, se o perito de local de crime fazia tudo, passamos a ter uma seção de engenharia, passamos a ter uma seção de acidente de trânsito. Então, passamos a ter peritos, inclusive tinha um físico na seção de acidente de trânsito, mas que hoje ele acabou por questões pessoais, né, optou em ser transferido para local de crime de uma regional nossa de Venda Nova, mas passamos a ter peritos fazendo esses casos mais específicos de engenharia, de acidente de trânsito, mas, de certa forma,
eu diria que hoje a gente sempre chama, os físicos vão sempre estar sendo muito fundamentais em algumas questões, inclusive uma questão muito recente nossa, que onde chegaram quesitos específicos para peritos físicos, né? Então, às vezes pode ter, por exemplo, uma situação de um acidente de trânsito, mas pode ter também uma situação de homicídio, aonde seja importantíssima a análise de alguém da área de exatas, especificamente um físico, por uma questão, você deu o exemplo de uma queda de um corpo, quer dizer, a posição do corpo se encontrava, é compatível com uma queda de tal altura, a energia que de repente, naquela queda, ela é compatível às lesões daquela X altura. Por exemplo, análise de projeção, não somente do corpo, mas como, por exemplo, de manchas de sangue provenientes daquele corpo. Então, projeções de manchas de sangue podem estarem, de repente, indicando posição, altura, velocidade, se o corpo estava em velocidade ou não. O espargimento de sangue, ele indica isso. A forma da gota de sangue, ela indica direção, sentido, velocidade, tudo isso. Então, nós como físicos, e hoje nós temos, hoje atuando na criminalística, nós temos 4 físicos. Vou só repetir aqui, talvez eu não sei se eu falei, não quero deixar ninguém de fora. Nós temos 2 na seção de audiovisuais, eu e o perito Bruno Simer, o perito Amâncio, que ele é chefe hoje das perícias internas, é físico, é o que chegou primeiro, a 2007, e temos o Cibien, que é um perito também da turma de 2014, que é o que se encontra em Venda Nova, atuando no local de crime lá. Os 4 físicos hoje que nós temos na criminalística capixaba. Então eu diria que o físico também está nesses cenários. Eu uma vez também, por exemplo, fui chamado num caso onde o chefe me chamou para fazer um caso onde existia uma possível execução, e aí eu fui chamado para dar um auxílio, com aquela coisa, aquela visão de físico, de olhar para um cenário, para as evidências, para os vestígios, com um olhar de físico. E aí onde ficamos entendendo se existia a possibilidade de ter sido a execução mesmo, como é que foi. Então a gente pôde também dar umas contribuições nesse sentido. E aí depois o caso evoluiu, não foi uma execução, foi uma autoexecução. Autoexecução, ou seja, não é um suicídio. Uma pessoa não queria se matar, mas ela, por um acidente, uma operação errada do equipamento, ela se autoeliminou. Você conseguiu, mas aí não fomos nós físicos, foram os peritos de simulação, do setor, da seção de reprodução simulada que nós temos, que levantando todas essas análises, tudo que tinha já sido, tanto depoimentos, os mais diversos laudos que aquele cenário foi produzido por aquele cenário, eles então compilaram tudo isso e conseguiram dar um resultado espetacular assim, para um caso que era assim, o caminho era um e foi para outro, e foi fundamental os peritos nessa questão. Então hoje eu diria que peritos físicos aí, com formação específica em física, dão com certeza contribuições relevantes aí, juntamente com as demais áreas, obviamente, para a criminalística, aqui do nosso estado. Em outros estados, só vale com comentário, como falei, a gente participa de congressos, e seminários, a gente tem contato com peritos de outros locais. Por exemplo, São Paulo, existe uma seção, na verdade, um laboratório de física. Eles têm um laboratório de engenharia, mas também tem um laboratório de física. Algo que nós aqui no estado não temos, nós estamos muito atrás ainda em várias questões, tanto de efetivo, tanto salarial, mas também de estrutural. Mas, num futuro, conforme a demanda, também São Paulo tudo ganha proporções megalópolis, digamos assim. Então, a gente, fazendo a comparação, ainda é bem reduzido. Então, as demandas também, proporcionalmente, são diferentes. Mas a gente pode, quem sabe, no futuro aí,
está montando um laboratório também de física, né? Eu acho que isso é possível Para falar em aí São a Paulo, eu longo queria mandar, prazo. né, um abraço aí para o pessoal que tem o Instagram, é o Artigo 158. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada no trabalho deles lá. São peritos de São Paulo, eles são, poxa, o trabalho dos caras são muito bons, assim, em divulgar. Fizeram até um podcast com um trabalho nosso aí. Queria mandar um abraço para eles aí, tá bom? Renan, por falar nessa questão, né, de ter uma sessão de física mesmo, vocês têm, por exemplo, MEV, né? A gente vai aqui, faz academicamente, a gente acaba mexendo com esses materiais de caracterização, né? Não tem jeito. Você Uhum, vai para a área de materiais, você mexe com raio-x, você mexe com MEV, né? Que vai para a área de física experimental. exato. E se eu não me engano, vocês na perícia vocês utilizam bastante esse tipo de equipamentos também, né? Aqui no estado tem, como é que funciona isso? Isso. Na verdade, o que acontece? Essa seria uma das carências que eu diria que nós temos, né? Um MEV, né, um microscópio eletrônico de varredura, né, porque porventura está acompanhando a gente não conhece a sigla, eu não sei nem te dizer com precisão se algum estado, a perícia de algum estado tem. Inclusive a Senasp, né, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que normalmente fomenta, né, fomenta a segurança pública dos estados e, consequentemente, a perícia, tinha um projeto de fazer a aquisição desse equipamento, do MEV, para os estados. Mas Eu isso acho ainda... que tem, cara. Tem um instituto bacana, cara, bonitão. Eu acho que Fortaleza tem um MEV. Eu cheguei a Pode ver uma ser, publicação uma vez, eu não tenho pode ser que certeza. alguns estados, isso, pode ser que algum estado tenha feito essa aquisição por meios próprios, Eu né? cheguei a ver. Um estado tem, Mas, não lembro sim, qual. sim. É um que é na beira da É, praia, é lindo, o Instituto na Vila Criminalístico. Praia de Fortaleza, Ceará, né? É Então acho que é novinho o esse prédio aí. lá, é Acho que é isso esse aí. aí. Essa informação eu vou até tentar buscar saber quem tem, quem não tem, porque é legal pra gente também, aqui do estado, para poder na hora de pleitear essas questões, né? Mas, ó, nós somos o último salarial, inclusive de alguns equipamentos de ponta. Mas nós temos muita coisa boa aqui também. Eu estou falando especificamente do MEV, tá, gente? Mas o estado nosso aqui também tem vários equipamentos de ponta aqui também. Eu estou falando especificamente do MEV, que nós não temos, né? Então, assim, infelizmente, por nós, a gente busca parceria. Outra coisa, como nós não tínhamos também profissionais de engenharia, quando chegava alguma peça rompida, caía para os físicos, né? Caía para uns físicos terem que fazer. Então, um dos casos que eu peguei, por ser físico, mas eu atribuiria mais ao pessoal da engenharia, nós não tínhamos engenheiro, né, lá em 2013, né, 2012, 2013, e aí caiu para mim. E aí, o que aconteceu? Quando chegou em 2014, entrou alguns colegas engenheiros, inclusive engenheiros mecânicos. E aí, eu justamente, como já estava com o caso na minha mão, eu não tinha concluído o perito mais novo que estava chegando, formado em engenharia mecânica, e aí fomos nós dois trabalhar um caso de rompimento de uma peça de um veículo. E aí a pergunta era muito clara. O veículo a peça já estava rompida quando aconteceu o acidente, ou a peça se rompeu pós o acidente? Parece que não, mas faz toda a diferença para um Claro, caso, claro. né? E aí nós fomos justamente fazer, e aí? Precisamos fazer uma análise da peça. E aí nós tivemos e contamos com a excelente parceria e abertura que a academia tem, no caso da Universidade Federal do Espírito Santo, nesse caso específico que eu estou aqui me referindo, e nós fomos buscar o departamento, não sei se o departamento de engenharia metalúrgica, né? E aí um dos professores lá nos apoiou nesse sentido, né? Eles fizeram o laudo justamente com o microscópio eletrônico de varredura e que nos permitiu, depois de posse desse laudo, com os outros elementos que nós tínhamos, né? As fotos da peça, né? Também tínhamos era um veículo, né? Então tinha o cenário todo, onde ele estava, a posição que estava, outros vestígios, e aí, de posse disso tudo, nós pudemos dar o nosso parecer, né? O nosso resultado, a nossa conclusão do nosso laudo em cima disso. Aí assinou eu e o perito engenheiro mecânico, nesse caso, que aí foi quando eu já tinha entrado,
e aí nós podemos ter respondido, conseguimos responder esse caso. Mas a gente ainda, infelizmente, não temos esse tipo de equipamento, como o MEV, por exemplo, tá certo? Falta aí pra gente, porque o MEV é importante para análise, por exemplo, na balística, quebra de peças, análise de elementos químicos, então resíduos, né, microscópicos podem ficar em algum cenário de crime. O MEV é extremamente importante para análises mais refinadas, né? E a gente ainda não tem. E aí a gente conta com a parceria tanto com o Instituto Federal, com a Universidade Federal, e a gente busca isso daí para poder nos apoiar e nos ajudar. Se puder ajudar aí, fazer qualquer intermediação aí, você pode falar aí, tá bom? Por falar nisso... eu queria aproveitar... Pode falar, Bruno. Não, eu queria só mandar um abraço pro Bruno, lá da engenharia, cara. Quando eu preciso de material para entender como é que acontece as perícias aí, ele mandou para mim ali, o Bruno aí. Obrigado aí, o Bruno. Manda um abraço para ele aí, se encontrar com ele, tá bom? Da engenharia lá, do trânsito. Mandou um material muito valioso, cara. Me ajudando bastante aqui na elaboração dos artigos. Sim! Show de bola. Bruno Morosini. Isso, é um parceiro aí da perícia, um perito assim, material muito bom, excepcional, aqui, muito solícito, muito competente. A ideia foi sua do artigo, mas eu vou com ele. Não, excelente. E hoje o Estado do Espírito Santo conta com um técnico aí, com peritos de mais diversas áreas, comprometidos. Eu digo que eu falo assim, um verdadeiro sacerdócio, né? Porque amam, porque gostam mesmo da perícia, apesar de todas as dificuldades que nós venciamos aqui no Estado do Espírito Santo ainda, né? Mas que diuturnamente colaboram aí para trazer assim, resultados muito importantes para a nossa sociedade, muitas vezes no anonimato, porque nem todas as situações elas têm exposição midiática, mas quando acontece algum caso onde é exposto o trabalho do perito, eu acho que não há sombra de dúvida níveis de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que seja, de qualquer área, conseguem perceber quão valioso foram os resultados, né, e imprescindíveis para que de fato a justiça pudesse ser assim feita em algum caso emblemático, né, em algum caso qualquer, na verdade, como eu falei, uns são midiáticos, outros não, mas no dia a dia a perícia está dando respostas aí para a sociedade, importante. Depende, né, se é midiático ou não, né, vocês têm que estar ali fazendo o trabalho, né, mostrando a verdade. Né? Não importa, a pessoa fala que é anonimato, muitas vezes é anonimato, quando tem um caso de repercussão, dá aquela visualização, aquela visibilidade, mas que na verdade ela está ali acontecendo o tempo inteiro, e nem todos os casos, infelizmente, porque eu acho que todos são dignos, né, quando uma pessoa morre, é uma vida que se foi, né, não tem preço isso, nem tem distinção de que é melhor do que é mais importante, mas a nossa sociedade é assim, muitas vezes dá visibilidade a algumas questões, outras não tanto, né, mas a perícia está atuando da mesma forma, com o mesmo olhar, com o mesmo foco, com a mesma responsabilidade e competência. Não é igual nos seriados, né, Renan? Se fosse igual aos seriados, tá uma maravilha, né? Os seriados deram uma popularidade muito interessante para a perícia, é claro, mas a vida real ela não é hollywoodiana, né? Então é claro que muitas técnicas, equipamentos que a gente vê em qualquer seriado de criminalística, eles de fato não existem, são coerentes, acontecem. A questão da realidade e da vida cinematográfica é o tempo, né? Muitas vezes é o tempo, em várias ocasiões é o tempo. Né? Não é aquela coisa que você pisca, você joga alguma coisa na maquininha, conta até 10, já sai o resultado, o endereço, nome da mãe, do pai. Isso é cinematográfico. Mas é claro que muitas técnicas, muitos equipamentos que a gente vê num seriado, eles de fato eles são reais, tá certo? Mas na velocidade real que nós utilizamos. Como tem que ser, né? Isso aí, utilizamos, processamos, analisamos, então não é tão rapidinho assim, não. E um caso interessante, né? Nós estamos falando sobre queda, tem o Rod Cross, ele é um físico da Universidade da Austrália,
em que ele atuou em 2 casos auxiliando a polícia local. Eu não sei como é que funciona na Austrália, se lá é uma questão que se tem peritos ou, né, ou se realmente tem que buscar algum especialista fora, se tem essa abertura, não sei. Mas um caso foi uma queda de um balcão, né, em que a pessoa deixou marcas no vidro, e através dessas marcas ele conseguiu concluir, né, se a pessoa foi empurrada ou se a pessoa escorregou nesse balcão. Muito interessante a análise, está no Journal of Foreign Science. E também o outro é numa queda de um abismo, né, na beira do mar, assim, uma situação rochosa. E também é saber se a pessoa foi jogada ou se a pessoa caiu acidentalmente. Ele conclui, né, se não me engano, ele conclui esses 2 casos aí, muito interessantes, usando a física pura, né, mecânica clássica, né, puramente ali, conseguindo resolver esses casos, né, de certa maneira, uma análise bonita do ponto de vista matemático, do ponto de vista físico, né, auxiliando a sociedade aí. Então, nem todos os casos, né, eles têm, chama que são cleans, assim, né, você consegue resolver, né, de uma maneira quase que ideal. Para quem não é da física, né, a gente sempre brinca, os casos ideais e os casos reais. O que o físico faz? Basicamente, para tornar algo ideal, né? Pega um elefante, transforma numa esfera e desliza sem atrito. Basicamente, é o caso ideal. Sem atrito e sem dependente, sem girar, né? Sem rodar. Isso aqui. A verdade não é essa, tem um elefante correndo. Né? Então, assim, muitas vezes, o Renan vai lidar no dia a dia dele ali, é um elefante que caiu no chão e se, né, se tornou todo, e descobriu como o elefante morreu. Não é tão fácil assim. Né? Não é. Vou tirar o chapéu aí para a análise que vocês fazem aí, utilizando a física no dia a dia aí, Renan. Muito bacana, tá bom? Não, muito perfeito. Legal. Essa questão, sim, de fato, assim, o país brasileiro, nosso país, Brasil, nossa federação, ela escolheu um outro modelo para sua perícia. Outros países, por exemplo, os Estados Unidos, tal, é fragmentado, ou seja, são institutos independentes que produzem a prova, né, que processam, analisam as provas periciais. O nosso país, ele escolheu um outro formato. Ele escolheu uma perícia oficial, ou seja, o Estado tem a sua perícia e ela que é responsável para poder fazer o levantamento, o processamento, a análise desses vestígios, né, deixados em locais de crime. Então são situações diferentes. Mas para nós isso é algo positivo, né? Que o próprio Estado tenha o seu corpo técnico pericial, né, de natureza criminal, sempre digo isso, né, peritos de natureza criminal, e você tem vários peritos aí, perito da INSS, perito daquilo outro, mas existem os peritos de natureza criminal, ou seja, um crime deixa vestígios, esses vestígios são analisados, processados, levantados pelos peritos oficiais criminais, né, pelos peritos oficiais criminais, que são esses responsáveis por fazer isso. Por isso que a gente fala muito de autonomia, de independência, de não ter vinculação nenhuma, porque o perito não é parte. O perito ele é isento, né? Ele não é juiz, ele não é promotor, ele não é delegado, ele não é advogado, ele é perito, de forma totalmente isenta, sem nenhum tipo de ponderação para um lado nem para o outro. Ele busca a verdade dos fatos através dos vestígios deixados. Né, e que foram possíveis de serem levantados com as técnicas, eu sempre digo assim, né, com a sensibilidade que o equipamento permite, né, assim? Então a gente busca sempre ser assim, essa imparcialidade. Por isso que... Para isso, né, que a física pode contribuir, né? Às vezes para buscar a verdade, né, cara? Muito, muito perfeitamente. Bacana. Nos casos que nós já expomos aqui, né, seja acidente de trânsito, seja um desabamento, seja qualquer situação desse tipo. Tem trajetória de bala, né, na balística, né? Que trajetória. Balística externa, se eu não me engano, que chama, né? Sim, porque na verdade o que acontece? É o que eu falo, muitas vezes a gente chama, vou usar uma expressão aqui, causuística. Então, tem muitas questões que talvez em outros estados aconteçam com muita frequência. Talvez aqui no nosso estado não ocorreu, por isso que talvez a gente não tenha atuado. Mas na hora que acontecer,
vai ser buscado todo isso daí, todas essas questões. Então, uma questão de trajetória de projetil. Eu lembro de um caso que aconteceu, que nós chegamos a dar uma estudada, eu não lembro agora, não vou lembrar agora aqui qual foi a contribuição, porque muitas vezes, só para entenderem, que quando um perito pega um caso, não importa qual é a formação dele, ele pegou o caso, né? É lógico que hoje nós temos uma organização onde as coisas vão sendo direcionadas por aqueles que têm a melhor especialização, formação, para dar conta daquele exame. Mas isso é mais recente. Até um pouco tempo atrás não era assim. Cada um caiu na mão do perito, a gente tinha que dar vou falar assim, né? Dar os pulos dele. E aí busca a universidade, busca um outro perito que tem uma formação mais adequada, que possa contribuir um pouco mais, dar aquele resultado. Então, em muitas situações, eu já fui acionado para colaborar com um perito que era o perito responsável por fazer aquele laudo, aquele exame. E aí eu dei a minha colaboração pela formação que tem em física para ajudar em algum caso. Eu acho que teve um de trajetória, né? Tá eu lembrei de um artigo que eu vi na Revista Brasileira de Criminalística, mas não, os autores não eram brasileiros, que é interessante. Eu não sei se eram mexicanos, talvez ocorra mais, né, da ocorrência, para poder ver essa questão mesmo, né, do alcance, até qual parte eu posso usar a trajetória linear do tiro. Então tem toda uma matemática, toda uma análise física, cara, muito bacana. A Revista Brasileira de Claro, porque, sem dúvida, e a gente consegue imaginar situações assim, porque por mais bizarro que a gente possa achar que algum caso seja, eles acontecem. Talvez não aconteceu aqui na nossa cidade, talvez não aconteceu no nosso estado, talvez não aconteceu no nosso país, mas por aí afora aconteceram. Então isso aparece questões assim, do tipo, com a pessoa de repente caiu morta dentro de casa. Quando foi ver, tem um projetil nela, ou transfixou, não sei. E aí, da onde veio isso? Aí começam todo o levantamento dos vestígios que foram deixados, as projeções, as possibilidades, e aí vem a importância da balística, né? Mas qual projetil foi esse? Que projetil é esse? De que calibre é? Esse calibre normalmente tem que tipo de força, né? Que tipo ou seja, aí você vai buscar, né, a origem da fabricação desse projetil, qual é o tipo de energia, qual a quantidade de energia cinética que no disparo ele impulsiona, né, o projetil. E aí você começa a fazer esse processo reverso, engenharia reversa, né, digamos assim, e você começa a então um raio de possibilidades da onde foi disparado esse projetil, digamos assim, e aí a partir daí você dá elementos, porque olha só, mesmo que o perito, com seu laudo, digamos assim, não descubra, né, não dê autoria, e a perícia muitas vezes consegue dar autoria, mas de repente, num determinado caso, ele não dá uma autoria, né, de um determinado crime, mas os vestígios, as informações, né, a análise, os resultados, as conclusões fazem com que depois a investigação consiga chegar. Porque se você já dá um raio, ele já consegue ter uma região para começar a procurar. Uma análise, por exemplo, de uma placa, às vezes eu não consigo pegar a placa inteira, mas se eu consigo pegar 2 letras e um número, eu consigo diminuir o universo de possibilidades, a característica do veículo. Não, o veículo era sedã, era da marca tal. Então isso limita o universo amostral, né, para que a investigação depois consiga chegar a um suspeito. Então a perícia, ela com certeza ela vai sempre trazer algum elemento que vai favorecer, né? A gente busca, né, pelo menos, ela sempre trazer elementos que vão favorecer. Um abraço aí pro amigo Ricardo Kenji, ó. Ele já falou, deixando um abraço aí. Dele aí, eu já dei algumas corrigidas, já dei. Legal isso aí. Não, o Ricardo é um perito nosso aí, da minha turma, inclusive, excelente profissional, atua lá em Linhares. É um amigo, é um parceirão aí que a gente tem aí na vida, né? Obrigado, aí, Ricardo, por estar aqui assistindo a gente aí, valeu. Renan, e tem vários peritos aí, tá aproveitando que eu parei para dar alô, mas tem vários peritos aí acompanhando a gente, eu acredito. Eu já vi aqui, ó, a Natália, deixar um abraço aqui para a Natália, eu vi o Bruno Dias também, perito do nosso laboratório de Química.
Será Legal. que tem mais alguém? Porque, para não deixar de Manda falar, mas bom. onde mexer esse trem aqui, rapaz. Manda um alô pra galera aí, todo mundo que tá aí da polícia Tô vendo aí. aqui, não sei se tem mais alguém, mas os colegas todos aí da perícia que Legal. estiverem acompanhando aí. Beleza? Ó, o Alex aqui, eu tô vendo aqui que deu um alôzinho para nós aqui, ó. O É. Alex fez o curso de fonética, né? O curso de comparação de locutor comigo. É perito lá de Sergipe. Tá aqui Ah, acompanhando aqui, bacana. ó, perito lá de Sergipe, Obrigado da área aí. de audiovisuais, e comentou aqui do Peritos aqui, que ele fez o curso junto Lembra comigo do lá. comentário, Fizemos foi ele. juntos. Legal. Obrigado aí pela É, contribuição. um grande abraço aí Valeu. para os períodos de Sergipe. Legal, Renan. Fabiano Ah, Sena, ó, da minha turma também, trabalhou na balística vários anos, até recentemente, agora está colaborando com a parte de projetos, com a parte de gestão da Superintendente de Polícia Técnica Científica. Estou vendo que ele deu uma passadinha aqui pelo nosso bate-papo. É meu bacana. brother também. Obrigado E a todos os todos peritos que aí. acompanharam a gente aqui, que de repente eu possa não estar vendo, né? Mas aqui, grande abraço aí para os nossos peritos aí aqui do Estado do Espírito Santo e os peritos de todo o país aí que colaboram, né, de forma brilhante aí com a sociedade, com seus respectivos laudos periciais. Renan, obrigado aí, cara, por ter aceito aí participar aqui do Física Forense aí. Tá? Quem não conhece, é uma iniciativa minha para poder divulgar os trabalhos dos físicos, né, que atuam no Estado do Espírito Santo, tanto na Polícia Federal, na Polícia Civil, e dos professores, né, tanto do Instituto Federal ou da Universidade Federal, que trabalham com criminalística, tá bom? Então, o Instagram está Ô, começando agora. Eu queria agradecer a todos aí pela participação, tá bom? E o Renan por ter aceito aí participar dessa live aí. Valeu show mesmo. de bola. Eu não posso deixar antes de finalizar isso aqui, de agradecer com certeza o professor Breno pelo convite, pela iniciativa, né? E eu digo isso com muita alegria, porque o Breno, como eu falei, nós somos contemporâneos do curso de física, nós nos encontramos nas feiras de ciência e tecnologia, depois nos encontramos caminhando no bairro, né? E aí me O incentivou churrasquinho, a voltar para churrasquinho. comendo churrasquinho, me incentivou a voltar para academia, e aí é onde eu queria chegar. Professor Breno na área de física, eu vou falar da área de física, porque outras áreas, como da biologia, química, já estão mais avançados. Temos professores, ou seja, a academia, vou usar a expressão assim, a academia já se coloca mais nas áreas forenses. Mas a área de física, aqui, pelo menos, nós estamos devagar. Então, o professor Breno tem esse papel fundamental de começar a projetar e a fazer essa parceria, esse link, se interessando pela área forense, e, em especial, trazendo a física. Então, para nós isso é importantíssimo, para nós físicos é importante, mas para as ciências forenses, e aí eu vou falar agora capixaba, né? Isso é muito importante, porque e é essa a visão que eu passei a ter, né, quando eu entrei na perícia, porque nós fazemos ciência também. Nós Sim. servimos a ciência e fazemos ciências também, porque os casos, muitas vezes, nós precisamos criar situações, estudá-las, como que aquilo ali aconteceu. Então, a academia é fundamental para balizar as metodologias, as ferramentas que nós utilizamos nos exames, né? Então, fica aqui, né, o meu agradecimento ao professor Breno aí e todos os professores, né, das nossas universidades, nossos institutos federais, que se colocam a trabalhar, a estudar e dar espaço para que os peritos, né, que fazem essa atuação direta da ciência na questão forense, possam estar aí se desenvolvendo seus trabalhos, suas pesquisas, né, as parcerias também. Então fica aqui, em nome, né, da perícia, um agradecimento a todos os acadêmicos, né, aos professores aí que colaboram muito aí com a academia, fazendo essa interface aí com as ciências forenses. Um grande Obrigado, abraço a Renan. todos que também nos acompanharam aí nessa Obrigado. live hoje. Eu posso deixar de falar, né, que sobre você, né, você agradeceu aí, é que eu também tive inspiração do Carlos Magno Girelli, paproscopista da Polícia Federal, no qual ele, né, nós temos trabalho juntos, que ele né, trabalha na área de identificação de digitais em cartuchos deflagrados, né? E o orientador do Carlos, né? Que é o professor Alfredo, o professor Jair, se eu não me engano, o professor Emerick, que auxiliaram, começaram também essa área, né?
Eu não sei se eles vão continuar, mas eu pretendo continuar aí, tentar divulgar um pouco da física forense e realmente estudar um pouco. Se eu puder contribuir, eu vou estar aí, tá bom? Dando uma pequena contribuição. Já vai encerrar aqui, falta 24